Quando você está no escuro, querido irmão, quando você não enxerga nada, tudo o que você quer nesse momento é a luz. Quando as trevas te dominam, quando as trevas te encobrem, quando você não enxerga um palmo diante de você, tudo o que você deseja nesse momento é a luz. Em momentos de trevas, em momentos de escuridão, de intempéries, em momentos de profunda aflição, nós necessitamos de luz. Você necessita de luz. E eu acredito que muitos aqui podem estar passando isso. O que o salmista Davi disse no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, onde o pastor deveria levar o seu rebanho, agora dentro do desfiladeiro, entre rochedos, e ali não tinha claridade, era escuro, sombrio. Pode ser muitas as pessoas que assim se encontram. Nós atravessamos momentos, presta atenção, nós atravessamos muitos momentos difíceis em nossas vidas. Quem aqui nunca atravessou? Entretanto, existem períodos que são os mais difíceis de todos. São os mais difíceis. É o dia mau. São lutas ou situações que nós enfrentamos e dizemos, essa é a maior de todas. Essa está exigindo tudo de mim. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Eu quero dizer algo a vocês. Não sei se esses dias chegaram para você. Mas quando esses dias chegarem, Deus aparecerá. Quando esses dias chegarem, uma luz brilhará sobre você. Aqueles que se encontram em plena escuridão e desejam ver a luz. Nesse sentido, a história do texto que eu li, que narra a prisão do apóstolo Pedro, ela tem muito a nos ensinar sobre uma luz na escuridão, ou sobre uma luz no fim do túnel. Vamos passar um pouco aqui pela passagem, saber o pano de fundo e em que momento da vida de Pedro, da história de Pedro, se encontra esta história. Pedro, preste atenção, Pedro aqui está com uma sentença de morte. Herodes decreta a prisão dos discípulos. O cerco começa a se fechar para os apóstolos. O seu mestre, o seu pastor havia morrido, ressuscitado, subido aos céus. Agora ele confiou o ministério, o avanço do reino aos apóstolos. E os advertiu, grande perseguição virá sobre vocês. Então o cerco começa a se fechar. Herodes decreta a prisão dos discípulos. E acontece algo chocante. Ele manda matar o apóstolo Tiago, o irmão do apóstolo João, ambos filhos de Zebedeu. Isso está no verso 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Pedro percebe que a coisa é séria dessa vez. Pedro entende que eles, os apóstolos, não são imunes à perseguição, não são imunes à dor. E também Pedro percebe que eles não são imortais. Ele não está isento de morrer. O perigo é real e ele chegou. É que então Pedro é capturado e preso. Verso 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Pedro é capturado e preso. O dia escuro chegou para Pedro. Aquelas nuvens escuras
que estavam se formando, agora cobriram Pedro. Pedro sabe que a próxima vítima será ele. Pedro é capturado e ele está sob a custódia de Herodes. E sabe que terá o mesmo fim que Tiago. Veja o verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Pedro estava lá, no corredor da morte. Herodes está aguardando terminar a festa dos pães asmos, que era a Páscoa, para não executar um judeu no período da festa, e prende Pedro. Pedro está no corredor da morte. Querido irmão, você pode estar vivendo o mesmo drama de Pedro, o dia escuro, o dia mau. O cerco se fechou ou tem se fechado para você. A angústia tem tomado você. Não sei, porque a maioria dos irmãos vai ocultar e quer viver uma vida discreta, mas eu não sei o que você pode estar enfrentando agora. Quais dilemas, quais lutas, quais situações. Mas você diz: o dia escuro chegou na minha casa, bateu em minha porta, cobriu meu casamento, tomou meus filhos, tocou em meu corpo, feriu minha alma. O medo, a depressão, ou dramas como o de Pedro, podem ter chegado diante de você. Notem ainda que esse dia escuro, que esse dia mau, tem outros nuances e detalhes. A situação de Pedro é irreversível. Pedro está em uma prisão de segurança máxima. Em sua cela, ele está acorrentado a 2 soldados, um à mão direita, outro à mão esquerda. Fora das celas, Pedro tem guarnições de soldados vigiando todo o presídio. São 14 soldados. E fora da cela, diante da cela, tem 2 sentinelas vigiando Pedro. Ao total, são 20 homens guardando um único homem, numa prisão de segurança máxima. E Pedro está trancado por um portão de ferro enorme, que fecha toda a cidade. Veja o verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormindo, os soldados acorrentados com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Até aí o verso 10 fala da porta. Era impossível sair daquela situação. Pedro está com uma sentença de morte em uma prisão de segurança máxima, sendo impossível que ele escape. Queridos irmãos, quantos de nós também não chegamos neste ponto? E você diz: acabou, é o fim. No meu caso, não há mais nada que possa ser feito. Eu não vejo esperança para essa situação, eu não vejo esperança para esse casamento, eu não vejo esperança para essa doença, eu não vejo esperança para a minha condição moral, eu não vejo esperança para os meus pecados. A minha situação é irreversível. Pastor, desista de mim, eu sou um caso perdido. Esse casamento é um caso perdido, seria melhor o divórcio. Esse homem com quem eu vivo é um caso perdido, não há nada que cure, não há nada que liberte, esse homem está fadado à ruína e à maldição, desista dele. Eu vi recentemente a foto dos meus filhos, o perfil dos meus filhos, eu não tenho mais esperança da restauração deles, acabou.
eles afundaram de tal modo que eu não acredito mais na melhora, na recuperação. O caso dos meus filhos é irreversível. Estou tratando de uma doença, estou lidando, fiz cirurgias, procurei profissionais, não há mais esperança, eu só estou me entregando, eu desisti de lutar contra essa doença, eu estou me entregando a ela até que ela me mate. Pode ser o seu caso, irreversível. O dia escuro chegou, mas ele tem nuances. Eu não tenho condições, está acima do meu poder lidar com isso. Talvez você olhe para um pecado, uma falha moral, uma deficiência em você, que você luta 1, a 2, a 3, a 4, a 10, e você chegou à conclusão, não tem mais jeito, eu acredito que morrerei assim, viverei assim para o resto da minha vida, eu sou uma causa perdida. Insegurança, medo, dúvida, confusão, você não vê saída, não há respostas, Deus se cala, as portas não se abrem, a solução não aparece. Eu estou como esse homem, trancado com 16 guardas, com 2 sentinelas, e mais 2 acorrentados com ele. Estou na prisão de segurança máxima, com a sentença de morte, estou a algumas horas da execução, da execução e da minha pena capital, a morte. E isso aqui, detalhe, não é retórica de esboço e não é tópico de pregação, é a verdade de alguns aqui. Eu sei porque eu já vivi isso, eu já cheguei na linha final e disse, já era, é impossível, não há mais. O jeito é se conformar com a derrota, é assumir essa posição, não há solução. Talvez você veja assim o seu caso espiritual, moral, emocional, conjugal, de toda ordem, de toda sorte, eu não sei. Você já pediu conselho para um pastor, você já orou, você já jejuou, você já leu, você ligou, você escreveu, você pesquisou, você fez o que podia e não moveu 1 milímetro do lugar. Quem na sua situação também não ia jogar toalha? Quem não chegou nesse ponto de dizer, é o fim, não há nada mais que possa ser feito, eu só vou me entregar para esse pecado, vou me entregar para essa doença, vou me entregar para as mãos das trevas, vou me entregar para a sorte, para o acaso, vou me entregar para a tristeza, eu vou ser consumido por ela, eu não tenho mais forças, isso está acima do meu poder. Esse era o caso de Pedro. O dia escuro chegou. É tão ruim quando ele chega. O salmo é tão lindo, o Senhor é meu pastor. Segunda parte, nada me faltará. Terceira, deitar-me faz em pastos verdejantes. Que coisa linda. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Maravilhoso. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Maravilhoso. Mas aí tem o versículo 4. Ainda que eu andasse para o vale da sombra e da morte, esse dia chega. Revesti toda a armadura de Deus para que possais resistir. Mas o que, Paulo? Resistir o quê? Essa vida cristã já é cheia de luta, Paulo, já é cheia de dificuldade, é tentação, é provação, é dificuldade, é discriminação, mas vestir armadura para quê, Paulo? Para resistir o dia mau. O quê? O quê? Vai ter um dia que vai ser pior que os outros? Sim. Ele vem. Quem em sã consciência pensa que está voltando de uma viagem e não vai chegar em casa? Quem que pega o exame e descobre que a esposa está grávida, imagina que vai acontecer alguma anomalia com a criança e com o bebê, que tanto está esperando? Quem que acorda de manhã com a dor em alguma parte da barriga, imagina que vai encontrar ali um caroço, um nódulo? Quem em um exame de rotina vai ali esperar ser diagnosticado com câncer? Mas o dia mau chega, e chega
e chega nestes termos: não há o que fazer. Não há. Ele chegou para Pedro. A Bíblia não dá detalhes, mas como é que estava esse homem lá no corredor da morte? É então que nessa hora, preste atenção, é a palavra do Senhor. É então que nessa hora Deus intervém. É nessa hora escura, é quando todas as portas se fecham, é quando todos dizem não, é que a luz brilha, é que Deus entra em cena. Veja o verso 7, diz assim: eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. De repente, a luz brilhou na escuridão. De repente, a luz da esperança, a luz de Deus brilhou naquela cela escura. A luz de Deus perpassou o portão de ferro, perpassou a escolta com 16 guardas, a sentinela, as correntes de Pedro, e brilhou sobre aquele lugar. Que luz é essa? Quem é essa luz? 1 João 1,6, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Deus apareceu naquela cela, Deus brilhou, Deus interveio, Deus interviu, Deus apareceu. É como em Gênesis 1,3, Deus olhando para as trevas que estava a criação, Deus então no meio das trevas diz: haja luz. Foi o que ele fez com Pedro. Ele no meio daquelas trevas disse: haja luz. Meus irmãos, é nessa hora que Deus aparece. Essa palavra aqui é para aqueles que estão a um fio de desistir, a um fio de entregar os pontos, que estão passando o dia mal, e Deus está dizendo: calma aí, é exatamente nesta hora que a luz brilha, é nessa hora que Deus aparece. Querido irmão, quando tudo parecer sem esperança, hoje você olha para a vida, a luta é desigual, você não pode fazer nada, você está no escuro, sem condição de ver a luz, é só desespero e desesperança. Mas de repente, nessa situação terrível, a luz de Deus brilhará sobre você, e nós perceberemos que não fomos deixados por conta própria, entregue à sorte ou acaso. Está ali um apóstolo, que tanto honrou, fiel, que o amava de todo o coração, que o negou, mas se redimiu, agora está ali, trancado, com a sentença, sem nada e sem ninguém. Deus não iria desampará-lo no momento mais difícil da sua vida. A luz brilhou.